Amados irmãos em Cristo Jesus, eu me sinto muito alegre, muito feliz por saber que Jesus é que me guia pelos caminhos da verdade, em saber que vocês, inscritos no canal, vocês que estão nos assistindo nesse momento, são pessoas escolhidas por Deus para fazer a obra do Senhor Jesus. E a obra de Deus é esta: pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado ou está condenado. Amados irmãos, mais uma vez, nós vamos convidar a você para continuar meditando na palavra do Senhor Jesus. Nós começamos a falar sobre Pedro, desprovidos de entendimento. Assim como Pedro, existem pessoas que estão desprovidos de entendimento. Não entendem que Jesus está voltando. Não acreditam que Jesus está voltando. Mas eu quero vos dizer, acredite ou não, Jesus está voltando. E o seu crer ou não crer não vai impedir de Jesus voltar. Pedro, ele era desentendido. Ele não entendia a missão de Jesus sobre a face da terra. Tanto é que ele chamou a atenção não só de Pedro, mas de todos os discípulos que estavam sempre com ele, que o acompanhava diariamente, noturnamente, que estava sempre ao lado do Senhor Jesus. Em Lucas 9:44, o Senhor Jesus diz o seguinte: Jesus, porém, disse ao seu discípulo: prestai muita atenção nessas palavras. Prestai muita atenção nessas palavras. O Filho do Homem está perto para ser entregue nas mãos dos homens. Observe, irmão, que Jesus está aqui predizendo o seu sofrimento na mão dos homens que não entendia o seu ministério e também que era necessário que isso acontecesse. Pedro não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus lá na transfiguração, diante daquele evento maravilhoso. Pedro, sem entendimento, resolveu discernir discernir que era necessário fazer 3 tendas, não é isso? Tanto é que ele sugeriu que 3 tendas fossem armadas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Esquece, lembre que Pedro não citou uma para eles, não. Pedro não sabia o que estava falando e não sabia porque falava uma grande bobagem. Pedro cometeu um grande equívoco, comparou, não é isso? Equiparou Jesus a Moisés e Elias. Não pode fazer esta comparação. Os representantes da lei e dos profetas, respectivamente,
Jesus, porém, não é apenas um grande homem, mas é o Filho de Deus. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Jesus é o único, singular, incomparável. Pedro estava vendo, milagres, mas a sua mente se achava vazia de entendimento acerca da centralidade da pessoa de Jesus. Segundo Pedro, não discerniu de igual forma a centralidade da missão de Jesus. A pauta da conversa entre Moisés, Elias e Jesus versava sobre sua morte na cruz. Aquela reunião estava focada na missão central de Jesus, morrer pelos nossos pecados e adquirir para nós eterna redenção. Ei, glória! Se Jesus não tivesse morrido e ao terceiro dia não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Como poderia acontecer uma redenção dos seus filhos? Quando Jesus desceu do monte e curou um homem, e curou um menino endemoniado, as multidões se admiraram do poder de Jesus e ficaram maravilhados do quanto ele fazia. A atenção da multidão, bem como dos discípulos, voltou-se para o poder de fazer milagres. Era isso que os encantava, era isso que os atraía. Mais uma vez, Pedro e seus pares acompanhavam a multidão. Não é isso, irmãos? No fardo afastar de Jesus da cruz. Ele queria, porque queria tirar Jesus da cruz. E Jesus morreu na cruz. Aí dá para perceber o tanto quanto Pedro não estava entendendo a missão central de Jesus. Quando Jesus citou esse versículo que acabei de ler, que eu li no início, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não pense que eu vou mudar minha agenda, não pense que eu vou ser apenas um operador de milagre para atender às necessidades imediatas. Eu vim ao mundo com um propósito, eu vim para dar vida em resgate de muito. Eu vim para morrer pelas ovelhas, pelas minhas ovelhas. A centralidade da minha missão é a cruz. É lá no Calvário que eu vou abrir as portas da prisão. É lá na cruz que as cadeias se romperão e o êxito de vocês acontecerá. Mas os discípulos não entenderam isso. Pedro e seus companheiros estavam perto de Jesus, estavam vendo os milagres, mas estavam desprovidos de entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro, Pedro nem sequer discerniu a centralidade da sua própria missão. E ele disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Uma será para ti, uma para Moisés e outra para Elias, mas sem saber o que dizia. Às vezes você fala como Pedro, sem saber o que você está dizendo. Pedro não queria descer mais daquele monte. Ele queria permanecer naquele ambiente de milagre. Lá embaixo, irmãos, no sopé do monte, havia muita gente aflita, doentes, necessitando. A espiritualidade da fuga e do escapismo. O monte é lugar para carregar as baterias, irmãos. Vai para o monte, carrega a sua bateria, viu, irmãos? Mas o nosso ministério não é um monte. É no vale que se desenrola o nosso ministério.
O vale é onde as pessoas estão aflitas, enfermas, chorando, sangrando, atormentada pelo diabo. É lá que devemos estar como agente do reino, como ministro da reconciliação, como portadores das boas novas da salvação. Não podemos, irmãos, encastelar nosso templo no dia após dia, sem sairmos à rua para socorrer os aflitos. Não podemos apenas ter espiritualidade no culto público, no retiro espiritual, das conferências teológicas. Não, irmãos, não podemos pensar, aliás, não podemos apenas ter a espiritualidade do culto público. Precisamos descer aos vales, aos becos, subir aos morros, entrar nas favelas e nos condomínios fechados, nos corredores dos hospitais. Precisamos ir lá fora, onde as pessoas estão carentes, aflitas e desesperadas. Não raro os cristãos saem de casa para o templo e do templo para centenas, para casa centenas de vezes ao ano, mas não atravessa a rua para falar de Cristo para o seu vizinho. Subimos ao monte não para armarmos tenda em cima, subimos ao monte para sermos revestidos de poder, para desempenharmos nosso ministério no vale e libertar os cativos. Vamos ficar por aqui. Ficar por aqui, porque o tempo já nos permite mais. Olha lá, Pedro, vendo aquela transfiguração, coisa mais linda que já aconteceu, Pedro achou tão bonito aquilo, que ele pensou consigo mesmo: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 3 tendas para essas 3 personagens, e aí nós não precisamos descer mais ao vale, ficamos aqui no monte, morando aqui, querendo assim tirar Jesus da cruz. Amados irmãos, a nossa falta de entendimento nos leva a cometer erros tremendos com relação à vontade de Deus. Que nós possamos estar sempre debaixo da vontade de Deus. Deus em Cristo abençoe você. Se inscreva, tá, irmãos, no canal, tá? Se inscreva aqui no canal. Ó meu dedinho aqui, irmão. Se inscreva aqui no canal. Meu dedinho tá procurando, tá? Se inscreva no canal, tá? Ativa o sino de notificação e dê o seu like, tá? Tá aí em cima aí o meu nome, ok? E a gente fica só aguardando. Um abraço, fique com Deus.